Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio é o nosso orador de hoje, sabe? Ele vai trazer a palavra aqui para a gente, e é sempre uma grande alegria trazer o Flávio aqui. Pastor Flávio é uma bênção, como os pastores que nos auxiliam, mais um dos abençoados que decidiram estar aqui conosco. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, amigo pastor Wagner. Bom dia com alegria a todos os irmãos aí da Sala 57. Alegria estarmos juntos outra vez. Muito bom dia. Deus te abençoe ricamente. Obrigado, viu, por ter aceitado aí o desafio de estar conosco hoje aqui, compartilhando a mensagem da palavra de Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus por estarmos juntos mais uma vez. E essa reunião, né, que já tem acontecido há já alguns anos, né? Talvez poucos imaginavam que estaríamos juntos durante tanto tempo, né? Tanto tempo. Alguns já têm acompanhado a sala desde sempre, né? Alguns começaram a participar da sala já há algum menos tempo atrás, né? E cada dia que estamos juntos aqui são oportunidades, né? Como o pastor Wagner disse, de não apenas aprender coisas novas ou relembrar coisas importantes que fazem parte da visão cristã da vida. E eu queria, nessa manhã, adentrar um assunto que nos é bastante conhecido, né? Que é a questão da visão de ser filho de Deus, né? Eu queria começar com um texto básico aqui, um texto bem conhecido, que é João, capítulo, 1 João, capítulo 3. Eu acho esse texto muito bonito. 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2, que aqui na minha versão, na Bíblia Revista e Atualizada, segunda edição, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Porque, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu acho muito interessante, né, que o fato de sermos filhos de Deus é um ato do amor de Deus. Essa questão do amor de Deus é um assunto que tem ocupado a minha mente, o meu coração, especialmente nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Eu tenho pensado e refletido e falado muito, pregado muito sobre a questão do amor de Deus. Que, de uma certa forma, eu temo que esse amor de Deus, que é incondicional, perfeito, completo, ele tem sido, de uma certa forma, não é bem essa palavra, mas é como se ele fosse assim desmerecido, né? Não é essa palavra, né, mas o amor de Deus ele é visto com assim, ele tem sido relativizado, talvez seja essa palavra, né? Deus ama, mas, né, aquela ideia, né? Deus é amor, mas essa essa ideia do mais, né, é como se diminuísse, né, de uma certa maneira, o amor de Deus. Parece que é um chamado, né, a colocar os pés no chão. Deus é amor, mas também é justiça, por exemplo, né? Então, é como se o amor fosse relativizado, e não é. Deus é amor, ponto. Ele ama, ama para sempre.
E os atos de Deus em nossa vida são atos de amor. Inclusive esse, como João diz aqui, né? Deus nos amou tanto a ponto de nos tornarmos filhos de Deus. Porque, na verdade, a Bíblia diz, né, que nós somos filhos da ira, nós somos filhos do pecado, nós somos resultados, a nossa natureza é resultado do pecado de Adão, o nosso pai. Ok? Mas a Bíblia nos mostra, quando mostra, por exemplo, o batismo, não vamos ler esse texto, mas conhecemos o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, ali aparece, né, uma oportunidade que vemos a Trindade, né, aparece, né, Cristo sendo batizado ali dentro no Rio Jordão, o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, né, uma semelhança de uma pomba, e o Pai lá do céu dizendo as palavras importantíssimas para esse momento: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ellen White, né, no livro O Desejado de Todas as Nações, comentando o batismo de Jesus, diz que as palavras dirigidas, né, a Jesus ali no Rio Jordão, no dia do batismo, ela é dirigida a toda a humanidade. Cada momento em que o ser humano aceita Cristo como seu Salvador e é batizado, as palavras no céu são soadas novamente: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, o batismo é o momento dessa filiação, desse novo nascimento, né? Novo nascimento. Em Efésios, Paulo fala desse novo nascimento, em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. O batismo é um novo nascimento, mas essa ideia de a adoção é uma ideia exclusiva de Paulo. Opa, deixa aqui. É exclusiva de Paulo. Paulo é o único autor na Bíblia que trata essa ideia da filiação divina como um processo de adoção, né? Ele diz que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Adoção de filhos. Ou seja, nós, filhos de Adão, que renunciamos à filiação divina por conta do pecado de Adão, ao pecar, nós ficamos sujeitos à condenação, à morte eterna, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, essa era a nossa condição, diz o apóstolo Paulo, essa é a nossa condição. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia diz que, embora nós merecemos a morte, essa é a nossa condição, o amor de Deus nos resgata, né? Nos resgata e nos torna filhos novamente. Paulo diz através da adoção. Cristo paga a nossa dívida e nos reintegra. Não importa como nós vivíamos antes. Esse é o assunto do apóstolo Paulo. Não importa como nós vivíamos antes. O que importa é que no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos reintegrados, somos chamados, disse João, chamados filhos de Deus, novamente. O novo nascimento. Me lembra aquela ilustração muito conhecida, todos nós já ouvimos de alguma maneira, né? Que diz que Pedrinho tinha um barquinho e ele perde o barco numa correntezazinha, brincando das primeiras, um barquinho que ele fez, né? E de repente depois que aquele barco se perde, depois de alguns dias ele encontra numa feira aquele homem que está com o barco de posse do barquinho agora, e diz: não, para você ter o barquinho você tem que comprar. E ele vai lá, arruma o dinheiro, volta, compra o barquinho
E depois ele diz, Barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. E segundo, depois que você se perdeu, eu te comprei novamente, né? Então, é exatamente isso que acontece. Nós somos filhos de Deus porque ele nos criou. Mas depois que nós nos separamos dele, nos perdemos, morremos para o pecado, ele vem e nos resgata. E nascemos outra vez pelo batismo, nascemos do coração de Deus, né? Aquela ideia do filho adotivo que nasce do coração, né? Nasceu no coração, nascemos do coração de Deus e somos reintegrados à família. João disse, eu repito, somos chamados outra vez de filhos. E João disse, e de fato somos filhos de Deus. A adoção por parte de Deus, a adoção é um dom para pessoas que não merecem. Aceitar este dom de Deus implica também em mudança de vida. O batismo, ele simboliza este novo estilo de vida, né? O início desse novo nascimento. O batismo é a morte para a vida de pecado que alguém bebia, que fumava, como é o meu caso, né? Que vivia as coisas da carne, como diz Paulo em Efésios, capítulo 2, vivíamos a vida da carne e quando ele é batizado, como aconteceu comigo, né? Quando eu estava longe de Deus, afastado de Deus, longe da família de Deus, vivia as coisas do pecado, mas no dia do meu batismo, eu senti uma sensação interessante ao sair do, do tanque batismal, né? Eu estava mais leve, estava flutuando, mas foi só isso. Depois passou, né? Aquela sensação passa, e de repente lá estou eu de novo. É o Flávio novamente. Mas não é mais o mesmo Flávio. Aconteceu um novo nascimento, né? Somos chamados, então, eu fui chamado, né, a viver agora como filho de Deus. Um filho de Deus. Isso envolve uma mudança radical na minha vida, era uma mudança radical. Eu não deveria, a partir de então, fazer mais as mesmas coisas que eu fazia, especialmente as coisas do pecado. Havia necessidade de uma mudança. Digamos que alguém aqui da sala 57, por um jogo, alguma coisa, é sorteado e é escolhido pelo rei Charles III, né, rei da Inglaterra, para ser adotado. Sei lá, um programa aí da monarquia britânica resolve fazer isso. E alguém aqui é adotado, né? Você está acostumado a viver onde você vive, onde você mora, né? Com os seus costumes, com a sua comidinha, né? Você é nordestino, gosta de um cuscuz, né? Tá acostumado com esse tipo de comida. E agora vai morar num palácio. Você morava em um bairro, talvez um bairro populoso, com várias casas coladas na outra, com vizinhos de tudo quanto é lado, né? Dá até para ouvir a conversa dos vizinhos. Então, você mora num apartamento assim, né? E, de repente, agora você é chamado a morar num palácio, com dimensões grandiosas. Você tem que se readaptar a essa nova realidade. Você tem que aprender normas de etiquetas, né? O seu corte de cabelo talvez vai ter que mudar. Você agora é filho do rei. Então, assim, você vai ter que se adaptar à maneira de vestir da família real, né? Vai mudar, não é mais a mesma coisa. Você vai aprender, tem que aprender um novo idioma. A maneira de falar vai mudar também, né? Afinal de contas, é filho do rei. Então, quando uma pessoa é adotada, não vai viver como vivia antes. Suas roupas, seus hábitos, o lugar para onde iria, né?
onde costumava ir, já não vai. Os amigos já não serão mais os mesmos, né? Então, muita coisa vai mudar. A gente vê pelas redes sociais, né, que o príncipe Harry, a sua esposa, que não foi muito bem aceita, segundo a imprensa, pela família real ali, e esqueci o nome dela, Semeg, alguma coisa assim, né? E ela não se adaptou. E por conta disso, o Harry pediu para sair da linha, sucessiva, né? Da linha de sucessão, né? Da linha de sucessão ao trono, né? Então não se adaptou e pediu para sair. Irmãos, quando eu fui batizado, e acho que essa experiência quem sabe, da grande maioria de nós aqui, que fomos batizados já adultos, já tinha 23 anos, né? Quando eu fui batizado, eu tinha medo de falar em público, porque minha linguagem era uma linguagem que envolvia palavrões o tempo todo. Palavrões para mim não era um xingamento, era parte do meu vocabulário, era parte da minha linguagem, né? Então eu tinha medo de falar. E tem muitos aqui que sabem do que eu estou falando, né? É assim que funciona, né? Quando somos adotados na família de Deus, pelo batismo, o nosso estilo de vida vai mudar. Nossas roupas vão mudar, nossa linguagem vai mudar, a comida vai mudar, os lugares onde vão mudar, né? Não que isso seja exatamente uma exigência, mas é uma consequência, vai acontecer. Ao ser reintegrados à família de Deus, ao sermos chamados filhos de Deus, ao vivermos em função deste amor de Deus, o nosso coração é mudado, é alterado. É por isso que João diz, eu quero ler de novo aqui, né? João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto, 1 João, né? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Porque o mundo não conhece, porque a nossa vida, ela muda, nosso estilo de vida muda. E eu repito, a nossa linguagem muda, a nossa aparência muda, porque somos filhos de Deus. Nós não, não, lutamos para ficar parecidos com Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, a mudança, nos tornamos de fato filhos de Deus, a mudança é inevitável. Ela vai acontecer porque ela acontece de dentro para fora. O nosso coração muda. E quando o nosso coração muda, os nossos hábitos mudam, os nossos objetivos mudam, os nossos sonhos mudam. E, consequentemente, a nossa linguagem vai mudar. O que nós fazemos vai mudar. Os nossos sentimentos vão mudar. Os que são adotados na família de Deus, eles não são conhecidos pelo mundo, porque a mudança acontece. O mundo não nos conhece porque uma mudança acontece. E é maravilhoso quando as pessoas reconhecem essa mudança em nós. Embora nós mesmos temos dificuldade de perceber, parece que eu estou cada dia pior. Eu tenho um amigo que éramos coportores, né? Portores efetivos, e a gente lia bastante Espírito de Profecia. E tinha vez que ele estava lendo um livro do Espírito de Profecia e fechava e dizia, meio desanimado, frustrado, dizia, rapaz, vou parar de ler esse negócio. Só fala contra mim, né? Só fala contra mim. É exatamente essa sensação de que a gente está muito aquém, né? Muito aquém. E essa sensação é importante, né? Nos põe no lugar certo, né? E quanto necessitamos da graça de Deus, estamos sempre aquém, né? Mas a verdade é que a mudança ela vai acontecendo porque nós queremos ser diferente de quem nós éramos, né? As coisas vão mudando na nossa cabeça. Quando uma pessoa que foi aceita como filho adotivo da família real britânica,
Ele vai passar a morar no Palácio de Buckingham, né? Quando ele passar um ano morando ali, ele vai ficar cada dia mais diferente, ele vai mudando, cada dia ele vai aprendendo uma coisa nova. Agora, imagine você que é nordestino e foi adotado na família real, do príncipe Charles, né? Aí de um ano, depois de alguns meses, você está por ali lutando para não falar o oxente, oxe menino, está acostumado a aprender a falar o idioma ali, o inglês britânico, aí de repente você é flagrado lá no cantinho do palácio, lá escondido lá no palácio, comendo um prato de cuscuz, né? Deu saudade, você foi para cima, né? E aí os paparazzis encontram você ali comendo, olha o filho lá comendo cuscuz, olha como ele está comendo, se lambuzando todo ali, que vergonha. Aí o rei te chama e diz assim, que vergonha de você. Você foi adotado, você é meu filho. Fora daqui, sai daqui. Eu não quero mais você aqui. Irmão, não é assim. Não é assim. Quando a pessoa é adotada, e talvez nós tenhamos pessoas aqui que já adotaram filhos ou foram adotados, né? Quando a pessoa é adotada, você é filho, você é filha. O filho, a filha, adotados ou não são postos para fora de casa por causa de suas falhas, por causa dos seus costumes, da sua herança genética. Aí os velhos costumes reaparecem. Não acaba tudo aí. Não na família de Deus. Não acontece numa família humana, né? Na filiação humana aqui, quando alguém é adotado, e de repente hábitos que não é próprios daquela família são vistos naquela criança, naquele jovem que foi adotado, foi adotada. Quando esses hábitos aparecem, não acabou tudo, vamos ali no cartório, vamos desfazer esse negócio, você não é mais meu filho, você não parece comigo, você faz coisas que a gente não faz aqui. Não é assim que acontece. Quando a pessoa sai do tanque batismal, como foi o meu caso, de todos vocês aí, não é justo que as pessoas esperem a perfeição em um prazo curto, não é justo que as pessoas esperem a perfeição num prazo médio ou longo. Não é justo que ninguém espere perfeição de ninguém, porque nós éramos filhos da ira, acostumados às coisas do pecado. O pecado faz parte do coração do homem, nascemos com ele ali arraigado. O pecado, ele é terrível, ele é mortal, sabemos disso, mas faz parte da vida do homem. O ser humano é pecador. Todos pecaram, disse o apóstolo Paulo, e destituídos estão, e carecem da glória de Deus, e eu diria da glória e da graça de Deus, todos. Quando saímos do tanque batismal, não dá para esperar perfeição de ninguém. Aqueles que nasceram de novo, é possível que os hábitos, os maus hábitos, os hábitos antigos da antiga família reapareçam. Todos os que nascem de novo, todos os que foram batizados, a todos que Deus disse, este é meu filho amado, em que me comprazo. É uma realidade. Somos filhos. João diz, de fato somos. Agora somos filhos de Deus. Todos que passam por essa experiência precisam de tempo para se adaptar. É por isso que precisamos ter muita paciência, especialmente com aqueles que são jovens na fé. Precisa de tempo para se readaptar, para que os novos hábitos comecem a aparecer.
para que os novos hábitos e pensamentos eles consigam suplantar os velhos hábitos. Processo da conversão. Essa é a conversão, a mudança de rumo pela qual todos nós temos que passar. Convertido ou não convertido é a experiência de todo cristão, aqueles que se converteram, e quando ele se converte, e a conversão, você sabe que é a mudança de rumo, né? Passa a fazer coisas diferentes, andar de maneira diferente, em direção, melhor dizendo, uma direção diferente, e através do convívio, não com os irmãos, né? Mas através do convívio com o Pai, nós vamos ficando cada dia mais parecidos com os entes dessa nova família, mais parecido com o Pai. Uma mudança progressiva. Mudança é progressiva, mas ela tem que ocorrer, ela vai ocorrer. É como a Bulhon fala, né, do grão de mostarda, né? No reino dos céus, o crescimento é um princípio, vai acontecer. Não tem como impedir. Aquela semente plantada começa a germinar, vai crescer. É o processo natural da vida, no novo nascimento, a mudança, o crescimento espiritual. Ele é progressivo, mas ele tende a ocorrer, vai acontecer. E como eu disse, a mudança nem sempre é percebida, mas não é, talvez seja percebida por outros, mas é muito difícil para aqueles que estão nascendo novamente, se tornando filhos de Deus, para aqueles que começam a experimentar os novos hábitos, ele olha e vê se, estou repetindo, né? E se vê sempre a quem. Você tem quanto tempo de batizado, de batizada? As pessoas têm percebido as mudanças em sua vida, essas mudanças que vão ocorrer, ela tem aparecido? Ou será que está tudo igual ainda? Quanto tempo já passou, né? A sua vida como cristão hoje é diferente da sua velha vida, da vida na antiga família, de quando era filho da ira, ou seja, sujeito à destruição final, ao castigo, como diz a Bíblia na linguagem de hoje. Sua vida como cristão, ela vai precisar aparecer, porque é um resultado, porque se alguém está na família de Deus e passa vários dias na casa de Deus, experimentando um convívio com o Pai e com irmãos que já estão mais crescidos, e ainda assim continua do mesmo jeito, então alguma coisa está errada, né? Talvez não aconteceu ainda a conversão. Quando a pessoa é batizada, não significa que deixou de ser pecador, pecadora, né? Isso significa que o crente também peca, que ele também cai. Mas ele não permanece no pecado. Eu quero ler o último versículo aqui dessa reflexão, ainda em 1 João. Eu gosto do livro nas cartas de João, né? Primeira, segunda e terceira, pela linguagem, né? Ele usa muito expressões como filhinhos, amados, né? Experimentou de fato o amor de Deus. Em João capítulo 3, verso 6, 1 João 3, 6, diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aqueles que adentraram a família de Deus pelo batismo e pela adoção, aqueles que nasceram outra vez. Todos esses aí nasceram da família de Deus, foram aceitos por adoção. Para esses, o pecado não é mais um costume.
O meu costume não é mais falar palavrão. Esse era o meu costume na velha família. Mas o convívio com a nova família mudou esse hábito. Para as pessoas que nasceram de novo, nasceram na família de Deus, o pecado não é mais um estilo de vida, é um acidente. O pastor Wagner sempre repete isso aí, né? Essa grande verdade. É uma grande família. Deus diz, quando nós nascemos de novo na família de Deus, você é meu filho. Primeiro porque eu te criei. E segundo, depois que você se perdeu, eu vim atrás de você, te encontrei, te resgatei, te comprei, morri na cruz no seu lugar. Você é meu filho pela criação e pela redenção. Deus nos convida a viver como filhos de Deus. E o que faz um filho de Deus, uma filha de Deus? Se aproxima do Pai, permite ser tocada pelo Pai, se debruça no colo do Pai para ouvir seus conselhos, para receber todos os dias o seu amor e permitir que este amor vá moldando a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ideias e ideais, né? Que nesta manhã, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o convidado especial, todos os dias da Sala 57, fale o nosso coração, tenha falado ao nosso coração. Você que está aqui em tempo real, e talvez você que vai ouvir essa mensagem um pouquinho depois, mas que o Espírito de Deus, no momento que você ouvir essa palavra, a palavra do Senhor, ele te dizendo, tu és meu filho. Opa, deixa eu desligar esse negócio aqui. Meu tempo, né? Meu tempo. Deus está te dizendo, tu és meu filho. João diz, de fato, somos filhos de Deus. Aceitou a Jesus Cristo pela fé, é filho de Deus. As coisas do pecado devem ficar para trás. O Senhor quer mudar a nossa vida. Portanto, nesta manhã, você gostaria de reafirmar a sua aceitação de Jesus Cristo como teu Salvador. Você gostaria, nesta manhã, de nascer outra vez e ouvir a voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Gostaria você de dizer, Senhor, me ajude a viver nesta nova família, na família de Deus, de forma digna, de forma correta. Eu estou vendo algumas mãos. E não vou me inibir, não vou ser inibido de solicitar que você levante sua mão. Né? Levante sua mão aqui. E diga, sim, eu sou filho de Deus, porque aceitei Jesus Cristo. E a vida que eu vou viver agora, como disse o apóstolo Paulo, quero viver pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim e me salvou. Vivo não mais eu, disse Paulo, né, em Gálatas. Cristo vive em mim. Nós já podemos orar, pastor Paulo, o pastor Wagner, ou vamos ter uma música ainda? Flavinho, pode orar, amado. Então vamos orar. Nosso querido Deus, nós te louvamos pelo teu grandioso amor. Ao ouvir as palavras de João, veio com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não merecíamos. Nós conhecemos quem nós somos. Quando olhamos para nós mesmos, nós nos identificamos quem que nós somos. Mas o amor de Deus, a sua graça, nos fez filhos, filhos do seu amor. Agora, Deus, como filhos, nessa figura de filhos adotados na família de Deus, filhos duas vezes pela criação e pela redenção, nós
trilhamos um novo caminho, uma nova história, novos hábitos, novos pensamentos, novas palavras, novas roupas, novas linguagens. Que o Senhor permita que essa mudança continue acontecendo em nossa vida. É verdade que, de quando em quando, o coração do velho homem reaparece. Às vezes agimos com rancor, às vezes agimos com egoísmo, com orgulho. Ó Deus Santo, ajuda-nos a viver como filhos de Deus, como João. Possamos aprender a ser gentis, bondosos, tolerantes, filhos de Deus. Que a transformação que já iniciou em nosso coração um dia, ela continue. Que nenhum de nós aqui venhamos desistir por ter cometido pecados, por ter errado. Não podemos esquecer e nem renunciar à nossa condição, de fato, filhos de Deus. E Deus não rejeita seus filhos, ainda que eles pequem, ainda que eles estejam dissemelhantes dele, ele não os rejeita. Ele ainda continua nos colocando em sua presença, no seu colo. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido maravilhoso conosco, não desiste de nós. Transforma-nos mais uma vez em teus filhos nesta manhã. Converte-nos de novo para ti. Que o Espírito Santo tenha vitórias em nosso coração nesta manhã outra vez. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Flavinho, eu amo a sua precisão, irmão. Você vai na cabeça. É muito bom a sua mensagem, cara. Você tem a capacidade da síntese, né? Você fala muita coisa em pouco tempo. É muito bom isso, cara. Cada um tem um dom, né? Tem uma característica. Deus dá várias maneiras de comunicar através da gente, né? Obrigado. Obrigado mais uma vez por sua presença sempre constante aqui. Obrigado pela oportunidade, né? De nos permitir compartilhar, né, o que Deus tem colocado no nosso coração. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.